Boa noite, pessoal. Então, hoje estaremos falando do continente europeu, certo? E aí, esse continente europeu, a gente tem que entender, tem que aprender a se localizar, né, no mapa mundi, né? Depois eu vou passar para vocês, vocês vão ver no texto algumas partes do que é o mapa mundi. Então, o mapa mundi passa essa localização para a gente. Se eu falar grosso modo aqui para vocês, a Europa ela é um continente, é considerada um dos continentes, é o menor continente do mundo. Ela é muito pequena, porém é um continente muito povoado. É praticamente o berço da civilização ocidental. É lá que nós localizamos o Vaticano, por exemplo, onde que fica, né, o Papa, considerado também o menor país do mundo, né? Ela é, né, além de ser, apesar de ser um continente muito pequeno, ela tem duas questões muito importantes. Um é a questão da indústria. Se a gente lembrar lá na Revolução Industrial, a gente vai ver que a Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, né, e se espalhou pelo mundo. Então, o processo industrial faz com que hoje nós tenhamos mais alimentos no mundo, faz com que hoje nós tenhamos mais produtos sendo transportados para o mundo inteiro. Então a indústria, a revolução industrial, ela melhorou muito a vida das pessoas. E a Europa acaba sendo o ponto central dessa indústria em grande escala. Se hoje a gente observar, a maioria dos carros, né, que a gente conhece, Volkswagen, por exemplo, é da Alemanha, né? Outros carros como a Chevrolet são todos do continente europeu. Por quê? Porque o continente europeu ele invade praticamente o mundo inteiro com seus produtos. Outra questão que é bem interessante e bem objetiva, que é a questão ambiental. Então a Europa ela já passou por um processo de industrialização muito forte que acabou prejudicando bastante o meio ambiente. Hoje eles estão tendo essa volta, eles estão voltando atrás e estão cuidando mais do próprio meio ambiente. Então existem muitas políticas públicas de proteção ao meio ambiente. As pessoas lá, por exemplo, muitas vezes elas vão de bicicleta ao trabalho, né? Tudo é muito mais próximo um país do outro e aí acaba que fica mais próximo. Tem bastante investimento em transporte também. Rapidinho você vai de um país para o outro, porque tem metrô, tem vários tipos de transportes que auxiliam nesse sentido. E aí a questão da indústria, o trabalho, né? Eles investem bastante no transporte coletivo e também fazendo com que as pessoas, ao invés de carro trabalhar, que elas vão de transporte coletivo ou elas vão de bicicleta. Existem muitas bicicletas públicas. Há um incentivo muito grande à questão ambiental na Europa, apesar de que ela ajuda a poluir muito o meio ambiente, certo? Não temos muito o que trabalhar com vocês, teria que falar muito mais coisas sobre a questão da Europa, mas a princípio seriam essas as coisas mais importantes até esse momento. Aí vocês vão ver no mapa também, que eu vou disponibilizar para vocês, as localizações, onde ficam os países da Polônia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Estônia, Alemanha, Espanha, a Rússia, que é um dos maiores países do continente europeu. Então, ali no mapa vocês vão identificar a maioria dos países. No mapa mundi, que eu também vou disponibilizar para vocês, vocês vão identificar aonde ela está localizada no mapa mundi. Vocês percebem que nós estamos ali na América do Sul, depois acima tem a América do Norte, onde fica os Estados Unidos, Canadá, México, e do outro lado à direita temos a Ásia. Abaixo da Europa tem a África, certo? Então, seriam mais ou menos as informações da aula de hoje, né? Aí quando vocês for fazer sobre o tamanho do continente europeu, eu não quero números, eu quero que vocês falem o tamanho, se ele é o maior, se ele é o menor, e as principais características. Vocês vão fazer praticamente um resumo daquilo que eu acabei de falar, da indústria, da questão ambiental, da exportação, que ela exporta muitos produtos para o mundo inteiro, certo? Então por hoje é isso, pessoal.
Qualquer dúvida, entre em contato. Boa noite.